boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez aqui na nossa programação. Estamos aqui bem no meio da tarde, como todos os dias, às 16h30. Estou recebendo aqui hoje ela, maravilhosa, a doutora Janaína Brabo. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Samira, boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com você hoje. Honra te receber, gente. Estou me sentindo uma celebridade. Uma celebridade. Hoje, Chega mais pertinho do microfone, microfone, Jana. não tô acostumada, Médica assim. oftalmologista, especialista em plástica ocular, é professora assistente do setor de plástica ocular e fundadora da Clínica Brabo, aqui pertinho. E a gente vai bater um papo hoje sobre um assunto extremamente interessante e mais comum do que a gente imagina, né, Janaína? Que é a blefaroplastia. Pois é. Né? Vamos começar já explicando para esse povo todo o que é a blefa. A gente já começa a chamar, a gente até reduz a palavra, né? Esse nome é difícil, né? Blefaroplastia hoje é a cirurgia mais realizada no mundo, cirurgia plástica. E no Brasil também, a cirurgia das pálpebras. Resumidamente, a cirurgia das pálpebras, que é feita ou por cirurgião plástico ou por oftalmologista especialista em plástica ocular, que é o meu caso. Que é o teu caso. Quais são os sinais de que há uma necessidade de blefaroplastia? Tem a questão o envelhecimento é uma delas, né? Sim, a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Então, com o passar do tempo, vai ficando, tem uma deflação, uma queda dessa pálpebra, começa a pele ficar mais envelhecida e a gente se incomoda com isso. Mulheres, principalmente, a gente se incomoda quando não começa mais conseguir usar o delineador e não aparece, ou a sombra começa a borrar. A maioria das queixas é essa. Então, tem a parte estética, que é essa queixa da queda da pálpebra e acaba atrapalhando o olhar, e também tem funcional, que ela começa a atrapalhar a visão. E aí já é um caso que tem que fazer a cirurgia por conta dessa dificuldade visual. E às vezes, quando a gente começa a prestar atenção, você falou da maquiagem, né? Principalmente quando vamos nos maquiar, que aí a gente acaba percebendo que tem um tamanho diferente do olho, que talvez a pálpebra esteja caindo, aí começa a incomodar. Aí vira cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Pra valer. E quando tem algum problema de saúde, questão de tumores, é comum nessa região? A parte estética é isso, a pele vai ficando flácida e começa a ter essa queda. Pode ter outras causas também. Um tumor comprimindo a região, pode ter uma queda da pálpebra, mas aí é um outro motivo. O músculo, quando vai ficando mais fraco, isso acontece. Pode paciente jovem acontecer isso, usuário de lente de contato, que vai enfraquecendo esse músculo que levanta o olhar. E pacientes mais velhos pelo enfraquecimento do músculo elevador da pálpebra. Isso a gente tem um outro nome que se chama pitose palpebral. Às vezes é confundido com o excesso de pele que cai da pálpebra. Então, a pitose já é uma doença, que é o enfraquecimento do músculo que eleva a pálpebra. Então, quando a gente está falando da blefa, a gente está falando exatamente desta região. Sim, da pálpebra, não aqui do olho todo, em volta do olho todo. A pitose também é da pálpebra superior, mas é um problema no músculo. A blefaroplastia pode ser feita no músculo, que às vezes ele está enfraquecido, ou pode ser um excesso apenas de pele. Pele e essa gordurinha que a gente tem às vezes em excesso aqui. Então são duas coisas diferentes, mas às vezes estão associadas. E essa gordurinha, ela tem uma causa além do envelhecimento para ter o excesso? A gente sempre teve essa gordura, ela está aí, e é com o enfraquecimento dessas estruturas que fazem a estruturação do olhar, ela começa a ficar evidente. Tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Aquela bolsinha de gordura que vai dando aquele aspecto cansado do olhar. E aí, quando chega até você como oftalmologista, vamos falar da oftalmo, né? Sim. Quando chega até você nesta especialidade, tem todo um olhar mesmo para toda essa região, o que é necessário fazer, se é já necessário a cirurgia imediatamente ou se há outros procedimentos que podem auxiliar? Sim, às vezes o paciente me procura porque está atrapalhando a visão ou porque viu que tem alguma diferença que ele não percebia antes. E aí o meu olhar como especialista para identificar o problema e saber se é um problema estético, às vezes a pele que começou a ficar mais flácida e agora que percebeu, ou realmente tem alguma outra coisa associada que a gente precisa investigar.
que às vezes é o músculo, como eu falei, e às vezes pode ser alguma coisa um pouquinho mais séria. Por isso, um profissional é sempre o ideal, o indicado para fazer essa avaliação. Esta é uma cirurgia que é feita dentro de hospital? Ela é feita dentro de hospital, a gente pode fazer em centros cirúrgicos equipados, em clínicas. Algumas clínicas hoje já estão estruturadas e tem alvará para fazer a cirurgia, mas basicamente tem que ter uma estrutura, anestesia, é um procedimento cirúrgico. Cirúrgico mesmo. A sua clínica tem? Não tem, não tem. Vai para um hospital. Eu prefiro sempre eu prefiro sempre operar em hospital. Quem hoje te procura para esta cirurgia? A maioria das pessoas que me procuram são mulheres que têm da meia idade e começam a se incomodar com esse excesso de pele. Basicamente é um procedimento estético e me procuram porque estão incomodadas com esse aspecto de uma forma geral. Na verdade, quando o paciente me procura, e é por isso que eu faço outros procedimentos associados também, eu sou oftalmologista, especialista em plástica ocular e faço muitos procedimentos estéticos associados. Você mesmo faz? Eu mesmo faço. Não encaminha para uma dermato que trabalhe com você? Dermato... Porque você faz o procedimento. A gente trabalha em conjunto, mas essa parte de injetáveis eu também faço. Tá. Toxina botulínica, Ótimo. Preenchedores, bioestimuladores. Porque quem me procura hoje para a cirurgia da pálpebra não está só descontente com aquele excesso de pele. Às vezes o envelhecimento, de uma forma geral, causa esse descontentamento e a gente tem que melhorar e pensar no paciente como um todo. Pensar num rejuvenescimento de uma forma geral. E as jovenzinhas te procuram? Também. Hoje... Porque tem uma moçadinha aí querendo mexer na estrutura do olhar. Sim, porque hoje a gente sabe que essa cirurgia também não é só para excesso de pele. Tem pacientes jovens que têm exatamente o que você falou, uma estrutura do olhar que está incomodada. Às vezes a sobrancelha é mais caída. A gente faz essa cirurgia, hoje se fala muito de fox eye. Fox eye? Que é esse olho mais elevado, arqueado. A gente consegue isso com alguns procedimentos, mas tem pacientes que a indicação é cirúrgica. Então tem a cirurgia associada dessa região da sobrancelha também, além da pálpebra. Interessante, né? Porque é levantar mesmo, né? Isso. Esse fox eye. Essa elevação do olhar. Modelos devem procurar também, né? Paciente jovem normalmente que quer esse olhar diferente, né? Esse arqueamento, assim. Mas eu sempre ouvi falar, né? Nessa moçada que vai em busca. É verdade, não estava em pauta isso, talvez não seja a sua especialidade, mas é verdade que muitas orientais buscam a cirurgia para aumentar o olhar também? Tem uma cirurgia que a gente chama de ocidentalização, que tem paciente asiático que não tem essa prega palpebral, que é essa dobrinha de pele que a gente tem habitualmente. E se incomodam com isso e fazem essa cirurgia que causa um olhar mais aberto também. Então, senão fica bem fechadinho, né? Um olhar fechado e não tem essa dobrinha que causa um rejuvenescimento. Mas isso é cultural, então tem pacientes que abominam isso, asiáticos que abominam essa ocidentalização e outros que procuram fazer. Existe uma idade mínima para já ter uma cirurgia indicada ou tem alguma idade que você fala, nesta idade eu não aplico, não faço? Não, quando é um procedimento estético, tem que ser algo que está te dando algum desconforto. Se há indicação, se tem excesso de pele e aí, por isso, essa conversa com o paciente para pensar nos prós e contras da cirurgia, acho que sempre tem a indicação com bom senso e é sempre procurando a naturalidade. Mesmo porque, na frente do médico, a gente pode ouvir outras ideias, outras propostas de tratamento que podem ser também bem interessantes. Principalmente a pálpebra inferior, que tem paciente que vai fazer a cirurgia da pálpebra superior e quer fazer a pálpebra inferior, ou me procura simplesmente achando que tem que fazer a cirurgia da pálpebra inferior porque está com ruga, enfim, acha que a indicação é cirúrgica. E às vezes não é o excesso de pele que esse paciente tem, é a qualidade da pele que vai ficando ruim. E aí por isso que a gente vê muitas complicações às vezes acontecendo em cirurgias palpebrais, que tem essa retirada de um
um excesso de pele que não existe. Então o paciente fica com aquele olho para fora, assim, que a gente chama isso de equitrópio palpebral, quando retira esse excesso de pele. Então é importante um profissional capacitado para identificar qual é a alteração e indicar o procedimento ideal. Que, por exemplo, se você não tem um excesso de pele, mas a qualidade da pele tá ruim, você pode indicar outros procedimentos que melhorem a qualidade da pele, laser de CO2, hoje bioestimuladores de colágeno, fios nessa região, a gente utiliza muito para melhorar essa estrutura da pálpebra. Tem muita coisa interessante hoje no mercado, né? Sim, a medicina estética só cresce, né? É impressionante, ou seja, a gente tem muitas opções para poder se cuidar e trabalhar também, né? Autoestima, vaidade. Olha para a câmera e explica para o ouvinte de uma forma prática qual é a pálpebra inferior, é exatamente aqui embaixo. Mostra exatamente como que é, porque muita gente até sua canetinha aqui. Quiser riscar também pode, porque muita gente acaba não entendendo exatamente, não usa o termo, né? Pálpebra Correto. Inferior e superior. A cirurgia, então, das pálpebras. A pálpebra superior, essa parte aqui abaixo da sobrancelha, que tem, eu já tenho até um pouquinho aqui, esse excesso de pele que o paciente começa a se incomodar. Quando começa um excesso de gordura aqui, então essas são as bolsas palpebrais, que podem ser da pálpebra superior, e às vezes aqui da pálpebra inferior também tem aquelas bolsas de gordura que ficam aparentes. A cirurgia da sobrancelha, do fox eyes que a gente comentou, é essa elevação da cauda, do supercílio, da sobrancelha, ou elevação total para abrir o olhar e dar esse olhar mais rejuvenescido. Que fica lindo, né? Que fica lindo, quando bem indicado. E assim, hoje ainda bem que se voltou mais com essa naturalidade que a gente viu aí esses preenchedores, as pessoas estavam ficando deformadas, né? Sim. Com excesso de preenchedor e mudando a característica. Você vê pacientes que às vezes fez a cirurgia ou fez um procedimento que falam de harmonização facial. Não é que nem não posso dizer que ficou feio ou bonito, é que às vezes vira outra pessoa, não é mais você. Tem você uma acaba transfiguração. você não se identifica mais com aquela pessoa. Então isso é complicado, a gente tem que trabalhar muito isso com o paciente, porque tem essa questão do dismorfismo, a pessoa começa a se enxergar de uma outra forma e querer cada vez mais procedimentos, e o ideal é quem está atendendo, o profissional da saúde que avalia, identificar isso e orientar o paciente. Né? Entre as celebridades há muitas, né, que passaram por isso, e normalmente se a pessoa está se sentindo bem, ok, mas que há uma transformação muito grande da fisionomia da pessoa. Sim, e às vezes vira outra pessoa, né? Total, né? Então, deve ter até uma outra personalidade. A gente não pode discriminar. Não, nem vou falar nomes. Que eu acho que realmente você perde a tua característica. Né? Quem você é. Aí a gente vai para aquela outra questão, né? O que somos de essência, como lidamos com tudo isso, como é a nossa personalidade. Aí, dito isso, como você orienta as pessoas a buscarem um profissional para fazer um procedimento desse, ou ouvir a opinião? Eu acho que o mais importante é a primeira consulta, onde se ouve o que esse profissional tem a dizer. Hoje, por isso que é importante um profissional qualificado que entenda e saiba identificar essas alterações também que o paciente busca e consiga conversar com ele e saber indicar realmente o que ele precisa. Porque hoje em dia, às vezes, muito comercial essa questão da estética, e as pessoas só vão não ouvindo o paciente, mas fazendo o que ele quer, sem ter esse discernimento do que é a real indicação para cada um. O melhor é o paciente feliz, né, Janaína? Feliz, mas assim... Né? Um trabalho bem feito, que ele saia feliz e que o profissional também fique feliz com o resultado. Você não pode só pensar comercialmente, né? Às vezes a gente deturpa a medicina hoje, às vezes tem esse viés um pouco comercial que é muito ruim. A gente tem que pensar no bem-estar do paciente, mesmo sendo um procedimento estético, o que realmente é indicado para ele, né?
né? Você dá mentoria? Eu estava lendo alguma coisa nesse sentido. Para médicos, para né? médicos. Para médicos. Olha que legal, gente. Aí essa mentoria para médicos é em relação aos procedimentos mesmo? Aos procedimentos. Eu faço plástica ocular e a gente tem um curso na instituição, que eu sou da Faculdade de Medicina da USP, Sim. e a gente faz isso para médicos lá. E para fazer injetáveis, procedimentos que vão agregar na cirurgia de pálpebras. Porque é isso que a gente falou, o paciente não quer só melhorar a pálpebra, a estética dessa região, quer melhorar como um todo. Uhum. Então, a gente saber identificar o que ele precisa e saber poder oferecer para esse paciente esses tratamentos. E eu faço muito injetáveis. A minha mentoria basicamente são com esses injetáveis, que hoje a toxina botulínica, os bioestimuladores de colágeno, tanto injetáveis quanto tecnologias, hoje a gente utiliza muito para melhorar a qualidade da pele, estimular o colágeno e os preenchedores faciais também. Os procedimentos, no caso a toxina botulínica, por exemplo, ela já consegue levantar este olhar e muitas vezes nem é a cirurgia o recomendado? Eu sou grande fã da toxina botulínica e começou com a oftalmologia. Não sei se você sabe a história, Não. Mas o primeiro médico a utilizar a toxina botulínica foi um oftalmologista que fez em estrabismo. E aí isso foi na década de 20, eu acho, que começaram os trabalhos. E depois uma das alunas dele, oftalmologista, que era casada com um dermatologista, que começou a utilizar para estética. E foi As assim, experiências. e foi assim que começou o Botox. Olha, eu não sabia. Na década de 70. Mas tratou do estrabismo mesmo? Começou tratar? com macacos, né? Fez os trabalhos com macacos para estrabismo. Depois iniciou com blefaroespasmo, que é uma doença de contração excessiva da pálpebra. E aí foi que começou a toxina botulínica a ser utilizada em humanos. Entendi. Na tua clínica tem o tratamento oftalmo tradicional? Tem. Tem, né? É uma clínica de oftalmologia. É uma clínica de oftalmologia. Então tem todos os, né, os tratamentos para qualquer questões dos olhos, inclusive a cirurgia plástica. Tem, e tem outros profissionais também, de algumas outras subespecialidades. A oftalmologia é muito ampla. Então, tem especialistas em catarata, tem especialistas em cirurgia refrativa, que é aquela de tirar os óculos, oftalmopediatria. Então, tem subdivisões da oftalmologia, vários profissionais também. E tem profissionais não oftalmologistas, como uma ginecologista, endocrinologista, cirurgião gastro, cirurgia bariátrica, ele faz cirurgia bariátrica. Então, é uma clínica multidisciplinar, mas sempre pensando nesse bem-estar. Quando eu pensei na clínica, foi para trazer profissionais que agregassem no meu trabalho, principalmente na medicina estética. Perfeito, né? E você falando da toxina botulínica, eu comecei falando que foi um oftalmologista, mas muitos casos a gente consegue tratar com a toxina. Lógico que excesso de pele não tem como, é um tratamento cirúrgico. Mas às vezes você tem a queda da sobrancelha por excesso de contração de uma musculatura e deficiência de outra. Então esse equilíbrio que a gente consegue, a gente chama isso de miomodulação. Esse equilíbrio muscular do rosto com a toxina ajuda aí muito no rejuvenescimento. Eu acho que é um dos pilares aí para o rejuvenescimento facial. Porque a toxina, ela paralisa mesmo o músculo, né? Ela reduz a contração. A ideia da toxina é reduzir a contração de músculos que estão com uma contração excessiva, que pesam o olhar e muitos desses músculos, eles fazem a depressão, né? São músculos depressores da face. E a gente suavizando eles e potencializando a ação dos elevadores, acaba tendo esse efeito de lifting facial apenas com a toxina botulínica. Lindo, né? A gente, quando começou-se a moda, né? Porque já existia, ela acabou de falar. Quando entrou na moda e começou a ser mais comercializado dentro das clínicas, a toxina, ela era utilizada por um público X. E hoje nós vemos que muitas mulheres e homens mais jovens começam a utilizar. Essa é uma vantagem para estimular, para evitar
evitar o desgaste da pele, por exemplo? Hoje fala Baby Botox, Baby né? Botox? Tem essa nomenclatura, mas pessoas que cada vez mais jovens nos procuram para fazer a toxina botulínica. E se é um excesso de contração de alguma musculatura, tem pacientes jovens que têm muita expressão, Sim. e já são, né? Muita gente vai, essa marca na testa que já me incomoda, eu tenho 20 e poucos anos. Então, é um tratamento preventivo e a toxina botulínica, como ela faz essa modulação, miomodulação, ela manda um sinal lá para aquele músculo, olha, você vai contrair menos, suavizar essa expressão facial, não fazer essa marca, que às vezes fica a marca na própria pele, de tanto a contração do músculo. Então, para evitar que isso aconteça. Porque aí, senão, isso vai acontecendo tão constantemente, né, diariamente, que acaba virando uma ruga mesmo, uma ruga né? estática. Né? Aí fica estática. Então, antes que isso aconteça, a toxina botulínica faz todo esse trabalho. É bem legal isso, né? Muito se a gente bom. Parar para pensar. Porque há casos e casos, vale a pena. Sim, e para quem, assim, o envelhecimento hoje, as pessoas estão se cuidando mais, é algo que não tem, é inexorável, todo mundo vai envelhecer, e o que a gente pode fazer para suavizar isso e ser, assim, saber envelhecer bem, de uma forma natural e sem ficar artificial. Você tem que estar com 40 anos com rosto de 40, 60 com rosto de 60, vai ficar feio você querer ter os 30, um rosto de 30, vai ficar artificial. Então, saber utilizar esses recursos para dar uma suavizada nesses sinais do envelhecimento, sem perder as nossas características naturais. E fica tão legal quando é bem feito. E hoje a gente tem uma gama de especialidades, né? E a gente está falando assim, não cuida da saúde quem não tem acesso mesmo. Mas a gente tem, né? Olha quantos nomes você falou aqui, que provavelmente muitos de nós não conhecíamos. Muita coisa. Não é muita novidade. Mas é o avanço da medicina mesmo, isso, não é? E eu procuro sempre estar me especializando e buscando novidades, porque hoje cada dia tem uma novidade, uma novidade nessa área, e que nem sempre é boa, mas a gente tem que estar sempre atento e trazer as novidades para os pacientes. Com certeza, independente da blefa, a gente falando de cirurgia plástica ocular, existe outras cirurgias que são muito utilizadas e a gente só não fala? Para o rejuvenescimento? Pode ser. Na minha área, a cirurgia plástica ocular, basicamente é a blefaroplastia e essas outras cirurgias da pálpebra, porque existem doenças, por exemplo, isso que eu te falei, dessa queda da pálpebra, às vezes não é só pela retirada do excesso de pele de pacientes. Tem pacientes que têm uma flacidez, uma frouxidão da pálpebra, que causa essa eversão da pálpebra, que a gente chama de ectrópio, e aí tem que fazer a cirurgia da pálpebra para isso, para fortalecer esse músculo, esse tendão que está enfraquecido, para voltar o olhar normal. Estamos falando de uma região que é extremamente sensível e também que ela vai continuar tendo a sua funcionalidade aí ano após ano. Essa cirurgia precisa ser repetida depois? Como é um excesso de pele, a pele vai envelhecendo conforme vai passando o tempo. Então, pode ser que um paciente que tenha feito cirurgia hoje, daqui 10 anos, tenha que se incomode de novo e tenha que refazer a cirurgia. Bolsa de gordura também, a gordurinha está lá. Pode ser que extravase um pouco mais depois de um tempo e tenha que refazer a cirurgia. Comparando, é como se fosse fazer a abdominoplastia e tem que refazer depois porque desandou e teve a flacidez, uma série de outras coisas. Um lifting facial também. Vai tudo, né? A lei da gravidade está lá. A vida continua, né? Vida continua. E ela anda para frente. Então, tudo... Você paralisou aquilo por um período, não é? Sim, você vai fazendo... depois da cirurgia, é isso que a gente fala de pensar no rosto de uma forma geral. Vai fazer a cirurgia da pálpebra, mas tem que pensar que o rosto está envelhecendo e o paciente tem que pensar em alguns recursos para melhorar isso e para evitar o envelhecimento. Sim. Não, a gente fala porque depois vai falar, eu fiz, eu já vou ter que fazer de novo. Mas não é tão cedo. Durou aí uns bons anos, provavelmente. Quem quiser te seguir, quem quiser ter contato com você. Vai ser um prazer. Meu Instagram é doutora Janaína Brabo.
A clínica também é Clínica Brabo. Estou aqui na Avenida Paulista. E vai ser um prazer você lá conhecer também. Vou lá conhecer, tomar um café. O Instagram... Vou virar sua oftalmologista. Ó, que delícia! Clínica Brabo é o nome da... Clínica arroba, Brabo. Tem o Instagram também. Arroba Clínica Brabo. E o meu, Bravo. doutora.Janaína Bravo. Isso aí, tem o ponto, eu ia falar. Tem o doutora.Janaína Bravo. Está aqui na Avenida Paulista, aqui a doutora Janaína, falando de um assunto super importante que a gente acaba trazendo tão raramente no programa, mas que vale muito a pena, porque quem não gosta de um olhar bonito, né? Sim, cuidar da beleza. Cuidar da beleza. Minha querida. É um prazer. Sucesso, viu? Obrigada. Muito bem-vinda aqui na Vibe Mundial. Gente, acabou o programa. Foi Mundial, muito rápido. Você vai ficando por aqui muito rápido. Vou ficando por aqui, eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.